E se eu te dissesse que o segredo para rejuvenescer até 30 anos não está em hospitais de última geração, nem em cirurgias milionárias, muito menos em cremes de luxo que prometem parar o tempo? O verdadeiro segredo está em 3 verduras simples que você provavelmente ignora toda vez que passa pelo supermercado. Enquanto isso, milhões gastam fortunas em bisturis, injeções e químicos que nem entendem. Passam na pele fórmulas que custam mais que um aluguel, tentando esconder o que a biologia grita de dentro para fora. Juventude não se compra, se cultiva. E aqui está a verdade incômoda. O que realmente rejuvenesce custa menos que um café, mas ninguém quer que você saiba. Porque se milhões de pessoas descobrissem isso, cairia por terra um império bilionário que vive do seu medo de envelhecer. A pele sem brilho, o cansaço constante, a memória fraca, não são apenas sinais da idade, mas a fatura de anos ignorando o essencial. Não é castigo divino. É um sistema que se beneficia de você viver doente, cansado e desconectado. E o mais polêmico de tudo, as chaves da longevidade não estão em um laboratório de alta tecnologia. Estão na sua cozinha, ao alcance da sua mão, em 3 verduras que sua avó conhecia, que a história venerou e que hoje desprezamos porque não vêm embaladas em marketing brilhante. Então escute bem. O que você vai descobrir neste vídeo pode parecer tão ridiculamente simples que sua mente vai querer rejeitar. Mas é justamente nessa simplicidade que se esconde aquilo que pode devolver ao seu corpo a vitalidade que você acreditava perdida. Porque a verdade é esta: a juventude eterna nunca foi um luxo, sempre foi um prato de comida. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo valioso. Vivemos em um mundo onde a velhice é tratada como doença. A indústria médica vende pílulas, a indústria cosmética vende frascos, a indústria fitness vende promessas. Mas o que quase ninguém diz é que as culturas mais longevas nunca precisaram de nada disso. Os Hunzas no Paquistão, os Okinawanos no Japão, os Maias na Mesoamérica, todos compartilhavam um padrão. Suas dietas eram cheias de verduras simples, mas carregadas de um poder que hoje chamaríamos de proibido. Enquanto nós acreditamos que a juventude está em um soro caro, eles entendiam como um ritual diário, comer da terra, fresco, direto, sem etiquetas nem conservantes. Curioso, não? Gastamos $200 em um creme anti-idade que promete milagres, quando uma dessas verduras custa menos que um café. E o melhor, elas funcionam. Verdura número 1, a beterraba, o sangue da terra. A beterraba não é apenas um tubérculo vermelho, é o batimento da terra transformado em alimento. Essa cor intensa não é acaso, é símbolo. Os antigos diziam que tudo que imita o sangue guarda um segredo oculto em seu interior, e tinham razão. A beterraba é, em essência, um vaso sanguíneo em forma de planta. Quando você a consome, algo extraordinário acontece. Seus nitratos naturais se transformam em óxido nítrico, uma molécula que atua como um mestre de obras dentro das suas artérias. Expande, limpa, rejuvenesce. Em termos simples, devolve ao seu sangue a alegria de fluir como quando você tinha 20 anos. Imagine seu sistema circulatório como uma grande cidade. Com os anos, o tráfego se congestiona, bloqueios, ruas estreitas, engarrafamentos. A beterraba chega como um exército de engenheiros que asfaltam de novo, abrem novos caminhos e liberam os túneis. De repente, o oxigênio, esse combustível invisível que mantém vivas suas células, circula livremente até os cantos mais distantes do seu corpo. Seu cérebro pensa com mais clareza, sua pele respira melhor, seus músculos se sentem menos cansados. É como se você tivesse reiniciado um motor antigo. Quer uma prova real? Atletas de elite bebem suco de beterraba antes de competir porque sabem que lhes dá resistência extra. Não é mito.
Um estudo publicado no Journal of Applied Physiology mostrou que um único copo de suco de beterraba pode melhorar o desempenho físico em até 16%. Sim, enquanto você arruma desculpas para não subir escadas, há corredores de maratona cruzando quilômetros graças a um tubérculo que você provavelmente ignora no supermercado. E não se trata apenas de correr mais. Para uma pessoa comum, esse 16% significa acordar com mais energia, ter menos cansaço no meio da tarde, recuperar vitalidade na vida íntima e até reduzir a fadiga mental que hoje muitos combatem com litros de café. E aqui vai algo que quase ninguém sabe. A beterraba pode melhorar a memória. Um estudo da Universidade Wake Forest comprovou que adultos mais velhos que bebiam suco de beterraba tinham fluxo sanguíneo cerebral semelhante ao de pessoas 20 anos mais jovens. Sim, você leu certo. 20 anos a menos na sua cabeça graças a um simples suco vermelho. E um detalhe curioso: os egípcios veneravam a beterraba não apenas como alimento, mas também como afrodisíaco. Os romanos ofereciam a beterraba a Afrodite, a deusa do amor. Em Pompeia, foram encontrados murais que a retratavam em contextos bastante passionais. Então, se depois de alguns dias tomando suco de beterraba, você notar que a energia voltou em áreas esquecidas, não diga que não avisei. Mas, atenção, há um erro comum que destrói todo o potencial dela: cozinhar demais. Se você ferver até que fique mole como chiclete, boa parte da sua magia vai parar na água. O ideal é ralar a beterraba crua em saladas, tomá-la em suco fresco misturado com cenoura ou maçã, ou até em batidas com gengibre e limão. E aqui vai um truque: adicione algumas gotas de limão. A vitamina C aumenta a absorção do ferro e ainda deixa o sabor mais fresco. Claro, vem um momento desconfortável: o famoso banho vermelho. Na primeira vez, assusta. Parece até que você está sangrando por dentro. Mas calma, é normal. Isso é a betacianina, o pigmento vermelho da beterraba, fazendo seu desfile triunfal até o final. Pense nisso como um lembrete de que seu corpo recebeu medicina natural. Só não caia na tentação de brincar ligando para o médico dizendo que urinou vinho tinto, porque ele pode te mandar direto para a emergência. Agora, falando sério, a beterraba não apenas melhora sua energia, mas também reduz a pressão arterial e protege o coração. Na Universidade Queen Mary, em Londres, descobriram que pessoas hipertensas conseguiram baixar seus níveis em poucas semanas apenas tomando suco de beterraba diariamente. Reflita: um alimento barato e simples conseguindo o que muitos medicamentos caríssimos mal alcançam. É aí que a indústria treme. Quanto dinheiro você acha que se gasta por ano em suplementos energéticos, remédios para pressão e medicamentos para circulação? Bilhões. E, no entanto, a natureza já havia deixado na Terra um remédio acessível, sem patente. Outro benefício poderoso é que a beterraba ajuda a desintoxicar o fígado graças à betanina. Seu fígado funciona como um filtro de água que, com o tempo, acumula impurezas. A beterraba o limpa e devolve sua capacidade de processar toxinas. Isso significa menos fadiga, pele mais clara e menos inflamação. Em termos simples, faz você se sentir mais leve, mais limpo e mais jovem. E tem algo surpreendente: a beterraba também influencia no humor. Ao melhorar a circulação cerebral, aumenta os níveis de oxigênio no cérebro, o que reduz o risco de depressão e ansiedade. Em tempos de estresse, ela pode ser um psicólogo natural. Em resumo, a beterraba é como gasolina vermelha da juventude. Abre as artérias, fortalece o coração, limpa o fígado, desperta o cérebro, dá resistência, melhora a memória e ainda acende a paixão. Tudo isso a um preço irrisório e com o único efeito colateral de um banheiro que parece cena de Tarantino. Agora, vamos para a verdura múrvela número 2,
O espinafre, o elixir verde da reparação. O espinafre não é apenas uma folha verde qualquer. É um laboratório vivo, uma alquimia vegetal criada para reparar, fortalecer e rejuvenescer o ser humano. À primeira vista, parece humilde, mas dentro dela existe uma combinação bioquímica tão sofisticada que nenhum suplemento em cápsulas conseguiu replicar com precisão. Ela está carregada de luteína, clorofila, antioxidantes, ferro, magnésio, vitamina K, vitamina A, vitamina C e folatos. A lista é tão extensa que parece uma farmácia natural comprimida em uma folha. Mas o mais impressionante não são os nutrientes isolados, e sim como eles trabalham juntos, como uma orquestra. É como se cada componente do espinafre fosse um músico afinado, e ao tocar em conjunto, criasse uma sinfonia de reparação celular. O mais fascinante, porém, é a capacidade do espinafre de ensinar as células a se repararem mais rápido. Assim como qualquer engrenagem, as células se desgastam, perdem força, se danificam e, com os anos, começam a funcionar de forma mais lenta. O espinafre age como um engenheiro que chega com ferramentas novas, manuais atualizados e peças de reposição. A clorofila, esse pigmento verde que parece pura magia líquida, oxigena o sangue e estimula a produção de glóbulos vermelhos. Mais oxigênio significa mais energia, mais reparação, mais juventude. Já a luteína se acumula nos olhos e na pele, protegendo-os como uma película invisível contra os danos da luz e do envelhecimento. É como se fosse um protetor solar interno. E os antioxidantes entram em cena, neutralizando os radicais livres. Essas moléculas rebeldes que destroem os tecidos como grafiteiros pichando as paredes do seu corpo. O espinafre, com seu exército antioxidante, é o policial que os impede antes que causem estragos. A pele ganha elasticidade, firmeza e brilho. Muitos gastam centenas de dólares em cremes anti-arrugas, mas o rejuvenescimento real acontece de dentro para fora. O espinafre ativa a produção de colágeno e evita a degradação causada pela inflamação. O resultado? Menos rugas e muito mais luminosidade. Os olhos também saem ganhando. A luteína e a zeaxantina presentes no espinafre protegem contra a degeneração macular e o cansaço visual. Em um mundo onde vivemos grudados em telas, ele funciona como um seguro natural para a sua visão. O cérebro, por sua vez, recebe a ajuda do magnésio, que acalma as conexões neurais, reduzindo ansiedade e estresse. Estudos mostram que quem consome espinafre regularmente apresenta memória mais forte e menor risco de deterioração cognitiva. Em resumo, você lembra mais e esquece menos. O sistema imunológico também é fortalecido. Graças à vitamina C e aos folatos, suas defesas ficam reforçadas, como uma muralha abastecida com novos soldados. E há mais! Uma pesquisa da Universidade de Harvard revelou que pessoas que consumiam folhas verdes, como o espinafre, todos os dias, tinham uma capacidade cognitiva equivalente à de alguém 11 anos mais jovem. Imagine isso. Comer espinafre diariamente é como dar ao seu cérebro uma década extra de juventude. Outro estudo, publicado no American Journal of Clinical Nutrition, mostrou que aqueles que incluíam espinafre na dieta tinham telômeros mais longos. Os telômeros são as extremidades do DNA, como as pontas plásticas que protegem os cadarços. Quando se desgastam, o cordão se desfia. Quando os telômeros se encurtam, suas células envelhecem. O espinafre ajuda a preservar essas extremidades, retardando o envelhecimento celular. Desde a medicina persa antiga, o espinafre era visto como uma planta refrescante, capaz de limpar o sangue e o fígado. Na Índia, os textos ayurvédicos o classificavam como um alimento sátvico, que promove clareza mental e espiritualidade. Na Europa medieval, era usado como remédio contra fadiga e fraqueza.
Era dado a soldados antes das batalhas para mantê-los fortes e a doentes para acelerar a recuperação. Não é coincidência que séculos depois a caricatura do Popeye o tenha imortalizado como fonte instantânea de força. Essa ideia tinha raízes profundas na tradição. Um simples batido verde de espinafre, maçã e limão, todas as manhãs, não é apenas uma bebida, é um ritual de longevidade. A vitamina C do limão potencializa a absorção do ferro, enquanto a maçã fornece fibras que estabilizam a glicose no sangue. O espinafre entra como o toque final de reparação celular. Esse coquetel não apenas aumenta a energia, mas também reflete na pele. Muitos que o consomem diariamente relatam ouvir perguntas como: "Que creme você está usando?", quando, na verdade, o segredo está no que bebem e não no que passam na pele. Comer espinafre também tem seu lado divertido. Ele limpa o organismo de forma tão eficaz que pode acelerar o trânsito intestinal. Sim, isso significa visitar o banheiro com mais frequência, mas pense assim: cada ida é uma sacola de lixo a menos acumulada dentro de você. E se um pedaço de espinafre ficar preso entre os dentes? Não se preocupe, é apenas a natureza marcando você como alguém saudável. Melhor isso do que os dentes amarelados pelo café, concorda? Alguns conselhos práticos: consuma cru ou pouco cozido, pois o espinafre preserva mais nutrientes em saladas ou levemente salteado. Evite cozinhar por muito tempo, porque ele perde boa parte de sua força. Misture com cítricos para aumentar a absorção do ferro e melhorar o sabor. Nos smoothies, combine com banana, manga ou abacaxi para suavizar o gosto se não for fã do verde puro. E pratique a rotação. Apesar de ser maravilhoso, não há necessidade de comer quilos por dia. Alterne com outras folhas para variar os nutrientes. O espinafre é, em essência, um elixir verde de reparação. Protege a visão, fortalece a pele, desperta o cérebro, acalma os nervos, reforça o sistema imune e limpa o corpo por dentro. O que parece uma folha simples é, na verdade, uma tecnologia vegetal desenhada para prolongar a juventude. Enquanto muitos buscam o segredo da longevidade em laboratórios e cirurgias caras, o espinafre sempre esteve ali, em silêncio, servindo do seu prato. Mas agora vem a quarta verdura, e acredite, é a mais polêmica. Preciso confessar algo. A maioria das pessoas quer rejuvenescer por fora, mas negligencia o que é, de fato, o mais sexy: uma mente jovem. Afinal, de que adianta ter um corpo bem cuidado se a mente está velha, repetitiva e apagada? Não caia nessa armadilha. Invista também na sua mente. Há formas de treiná-la para ser magnética, desperta, viva. Enquanto muitos continuam desperdiçando anos diante da televisão, você pode estar ganhando vida em cada minuto. Aproveite, porque esse é o verdadeiro rejuvenescimento. O Aipo, o limpador oculto. Ele é o exemplo perfeito de como as aparências enganam. À primeira vista, parece uma verdura sem graça, crocante, mas monótona. A típica que aparece ao lado do hummus, em uma bandeja e sempre sobra por último. A maioria o associa a dietas tristes, gente mastigando vento para perder peso. Mas o que poucos sabem é que esse talo fibroso é uma das medicinas mais poderosas e silenciosas da natureza. O Aipo é diurético, anti-inflamatório e depurador. Isso significa que ele limpa seu corpo por dentro como se fosse uma vassoura verde passando por cada canto. Imagine que seu organismo é uma casa onde você vive há anos sem nunca fazer uma faxina profunda. Poeira nos cantos, umidade nas paredes, encanamentos entupidos. Assim agem os maus hábitos, acumulando sujeira celular. O Aipo chega, abre as janelas, varre os corredores e desentope os canos. Pouco tempo depois, essa casa chamada corpo respira de novo. A ciência apenas confirma o que as culturas ancestrais já sabiam.
O AIPO contém fitonutrientes como a apigenina e a luteolina, compostos que em estudos demonstraram reduzir a inflamação crônica. E não qualquer inflamação, mas aquela silenciosa, que não dói no dia a dia, mas que aos poucos destrói articulações, acelera o envelhecimento da pele e abre caminho para doenças degenerativas. Um estudo publicado no Journal of Natural Medicine mostrou que extratos de AIPO reduzem marcadores inflamatórios e protegem as células contra o dano oxidativo. Em outras palavras, ele apaga o incêndio interno provocado pelo estresse, pela comida processada e pelos excessos cotidianos. Além disso, é rico em potássio, sódio natural e magnésio, minerais essenciais que ajudam a equilibrar o sistema nervoso. O que isso significa? Seu corpo relaxa com mais facilidade. Você dorme melhor, o coração bate de forma mais estável e os músculos se recuperam mais rápido. É como se o AIPO fosse um botão de reset para o estresse. Outro dado impressionante: o AIPO contém um composto chamado ftálido, que ajuda a relaxar as paredes dos vasos sanguíneos e, com isso, reduz a pressão arterial. Estudos mostram que o consumo regular de AIPO pode gerar efeitos semelhantes aos de alguns medicamentos antihipertensivos, mas sem os efeitos colaterais de farmácia. Quem imaginaria que uma haste considerada sem sabor poderia proteger contra a hipertensão silenciosa? Na antiga China, o AIPO era símbolo de equilíbrio espiritual. Os taoístas diziam: quem limpa o corpo, limpa a mente. Eles o consumiam em sopas e caldos medicinais como preparação para a meditação, acreditando que um corpo livre de toxinas permitia ao Qi, a energia vital, circular sem bloqueios. Na Grécia, o AIPO tinha prestígio quase sagrado. Os vencedores dos Jogos Nemeus, competições similares às Olimpíadas, eram coroados com guirlandas de AIPO como símbolo de vitória e vitalidade. Para eles, essa planta não era um acompanhamento sem graça, mas um troféu de força e resistência. Na Idade Média, também foi usado como remédio natural para acalmar a mente e esfriar o sangue. Hoje, costumamos ridicularizá-lo e deixá-lo de lado no prato, mas durante séculos foi visto como um aliado indispensável da saúde e do espírito. O melhor do AIPO é que seu poder é imediato e acessível. Retenção de líquidos. Um copo de suco de AIPO pela manhã e o corpo já começa a liberar o excesso. Azia. Algumas hastes cruas e o pH volta ao equilíbrio. Insônia. Uma infusão de AIPO antes de dormir acalma o sistema nervoso como um abraço por dentro. Inflamação nas articulações. O consumo diário pode reduzir a rigidez que envelhece antes da hora. E há ainda um lado curioso e até travesso. O AIPO contém compostos que estimulam a produção de feromônios, moléculas ligadas à atração entre as pessoas. Em outras palavras, consumir AIPO com frequência pode melhorar não apenas a sua saúde, mas também o seu magnetismo pessoal. Essa verdura tão subestimada pode estar aumentando o seu poder de atração sem que você perceba. Chamam o AIPO de lanche triste de dieta, aquela haste que você mastiga quando promete começar uma vida fitness. Mas o que poucos percebem é que enquanto você ri dele, o AIPO está fazendo mais pelo seu corpo do que qualquer suplemento da moda de $100. Ele é como aquele trabalhador silencioso que nunca pede aumento, nunca chama a atenção, mas mantém a empresa inteira de pé. Claro, não é perfeito. Comer AIPO em excesso pode fazer você visitar o banheiro com mais frequência. Mas sejamos francos, o que você prefere? Correr ao banheiro porque o corpo está se limpando ou correr para o hospital porque já não aguenta mais tanta sujeira acumulada? Em termos de juventude, o AIPO é um aliado direto. Reduz a inflamação, que é a raiz do envelhecimento precoce, purifica o sangue, devolvendo brilho à pele e oxigenação aos tecidos, além de equilibrar o sistema nervoso, proporcionando um sono mais profundo e restaurador. E já sabemos
Quem dorme bem, rejuvenesce. Ele também protege o coração, o motor que define quanto e como você vai viver. Por isso, da próxima vez que vir uma haste de aipo, não pense em lanche triste de dieta. Pense em reset biológico, em um limpador silencioso que rejuvenesce por dentro e por fora. Em conclusão, o aipo é a metáfora viva de que o simples pode ser o mais poderoso. É a escova que varre seu organismo, o guardião silencioso do coração e o regulador natural dos nervos. Enquanto muitos buscam fórmulas mágicas e caríssimas, o aipo faz seu trabalho em silêncio, sem ostentar e sem pedir nada em troca, a não ser um pouco de espaço na sua geladeira. Mas agora, você está a um passo de descobrir o bônus, a verdura mais forte e reveladora de todas. E acredite, o que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você enxerga a juventude. Antes, porém, declare: não me contento com migalhas. Porque esse segredo não é para os que desistem fácil, mas para os rebeldes que vão até o fim em busca do que realmente importa. Bônus proibido: o alho, guardião da longevidade. Você achou que eram só 3 verduras, mas existe um quarto segredo. O alho, um bulbo simples, mas usado há milhares de anos como remédio e proteção. No Egito, dava força aos escravos das pirâmides. Na Grécia e em Roma, soldados e gladiadores o comiam antes das batalhas para ter coragem e resistência. Na China e na Índia, era visto como purificador do corpo e da energia. Na Europa medieval, penduravam tranças de alho nas portas contra doenças e más influências. Daí nasceu a fama de afastar vampiros. E não era só crença. A ciência confirma. O alho contém alicina, que ajuda a reduzir a pressão, baixar o colesterol ruim, limpar as artérias e fortalecer o coração. Também melhora a imunidade, deixando o corpo mais resistente a vírus e bactérias. Quem consome alho com frequência tem até 63% menos chance de ficar doente em épocas de gripe. Além disso, seus antioxidantes combatem o envelhecimento celular, protegendo o corpo por dentro e por fora. Fígado e desintoxicação. O alho ativa enzimas que limpam toxinas e metais pesados, sendo chamado até de antibiótico natural. Ele funciona como guardião. Enquanto a beterraba oxigena, o espinafre repara e o aipo limpa. O alho protege, barrando vírus, bactérias e inflamações. Sem ele, o corpo enfraquece. Com ele, o ciclo da longevidade se completa. O efeito colateral é o hálito forte, mas basta combinar com salsa, maçã ou hortelã. E, curiosamente, estudos mostram que quem consome alho com frequência pode parecer mais saudável e até mais atraente, porque o corpo exala vitalidade. Essas 4 plantas formam um ritual de rejuvenescimento. Beterraba traz oxigênio, espinafre repara, aipo limpa e alho defende. Não é magia, é ciência. Seus antioxidantes combatem radicais livres que envelhecem as células. A clorofila melhora a oxigenação e os flavonoides ajudam a reparar o DNA. A fibra alimenta a microbiota, que regula humor, imunidade e inflamações. Além disso, esses nutrientes preservam os telômeros, as pontas do DNA que encurtam com a idade. Estudos mostram que uma dieta rica em vegetais frescos pode até aumentar os telômeros em 10%. Isso significa envelhecer mais devagar. Mas há alertas, nem toda verdura rejuvenesce. Tomates verdes têm solanina, batatas fritas produzem radicais livres e brócolis cozido demais perde nutrientes. Excesso também faz mal. Espinafre em grandes quantidades pode causar pedras nos rins. Aipo em excesso derruba a pressão e beterraba demais sobrecarrega o pâncreas com açúcar. Resumo: a juventude está na medida certa, no preparo correto e na simplicidade. A virtude está na dose. A chave do rejuvenescimento está em reduzir a inflamação. Mas, se mal preparadas, algumas verduras causam o efeito contrário.
Fritar, reaquecer ou usar óleo queimado transforma remédio em veneno. Batata frita não compensa com alface no hambúrguer. O corpo não entende desculpas. Resumindo, uma salada fresca de espinafre faz suas células aplaudirem. Um brócolis cozido demais as faz bocejar. Uma cenoura crua ativa a juventude. Frita em óleo velho a expulsa. O problema não é a verdura, mas o que fazemos com ela. Por isso, o segredo está em comer com consciência, fresca, bem preparada e em doses certas. A natureza sussurra equilíbrio, mas quando ignoramos, vem o grito da inflamação e do desgaste. Para mostrar isso, pense no seu Ernesto, 65 anos. Acordava cansado, com dores, memória falhando e sem ânimo. Parecia que a vida já tinha acabado. Até que decidiu algo simples, incluir todos os dias beterraba, espinafre e aipo. Em uma semana já subia escadas com menos esforço, dormia melhor e se sentia mais leve. 2 meses depois, sua pele brilhou de novo, os olhos ganharam vida e até a memória voltou. Os netos brincavam. Vovô colocou filtro de Instagram? Ele voltou a contar piadas, andar com firmeza e rir alto. Não era milagre, era biologia em ação. Beterraba oxigenando, espinafre reparando, aipo limpando e alho protegendo. O tempo não parou, mas dentro dele passou a andar mais devagar. Com humor, dizia no mercado: quer saber minha idade real ou a idade das minhas células? Elas já renovaram contrato. O que aconteceu com seu Ernesto não é exceção. É o que surge quando o corpo recebe o que sempre precisou: comida viva, simples e poderosa. A juventude não está em cirurgias ou pílulas caras. Sempre esteve na mesa, nas cores que ignoramos e nas verduras que a avó insistia para comer. A ciência confirma, a história sustenta, a experiência grita, mas, acima de tudo, o seu corpo sabe. Cada célula reconhece esse chamado, como se recordasse um idioma ancestral esquecido. Imagine por um instante que você decide começar. Não na próxima segunda, não quando sobrar tempo. Hoje, você diz: sim, vou experimentar esse método proibido. Não é ritual complicado, nem sacrifício doloroso. É apenas um gesto diário de consciência. Incluir em sua vida o que realmente rejuvenesce. A beterraba acende sua circulação como um rio vermelho de energia. O espinafre repara suas células como um exército invisível. O aipo limpa seus corredores internos com disciplina incansável. E o alho, o guardião proibido, vigia para que nada quebre o que já foi reconstruído. Visualize-se em um templo antigo. Diante de você, 4 oferendas brilham sobre a mesa. A beterraba vermelha como o sangue, o espinafre verde como a vida, o aipo claro como a água e o alho branco como a luz. Cada mordida é um pacto silencioso com a sua própria biologia, um lembrete de que você não está condenado a murchar sem lutar. É um ato de rebeldia contra a ideia de que envelhecer significa apenas perder. Sim, o tempo passa para todos, mas só alguns escolhem andar mais devagar dentro dele. E não, você não precisa vestir-se de druida ou acender velas. Basta preparar um suco, uma salada, um caldo. Se quiser, coloque uma música épica de fundo. Tudo ganha mais sabor com drama cinematográfico. Se seus amigos zombarem, deixe-os, que continuem acreditando em cremes de $200. Você já descobriu o banquete da juventude por menos que um café do Starbucks. Agora responda, você vai experimentar esse método proibido? A decisão está em suas mãos. Ou melhor, no seu prato. Não é apenas comer diferente, é declarar algo diante de si mesmo e do universo. Eu escolho rejuvenescer. Escreva isso como um compromisso consigo mesmo, como a primeira pedra de uma nova etapa em que sua energia não falha, sua pele reflete vitalidade e sua risada volta a soar forte. Porque a juventude eterna nunca esteve em laboratórios, bisturis ou frascos caros.
Sempre esteve na sua mesa esperando ser reconhecida. E agora que você sabe, a verdadeira mudança começa em uma decisão. Então escreva: eu escolho rejuvenescer. Faça isso com convicção, com humor se quiser, mas acima de tudo com consciência. Porque o futuro não se prevê, o futuro se constrói. E hoje você descobriu como construir o seu com algo tão simples, tão cotidiano e tão poderoso quanto uma mordida.